Bora, povo tântrico. Agora sim, hein? Não rolou no YouTube, mas vai rolar aqui pelo Zoom. Maravilha, ótima noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da comunidade Vida Tântrica. Bora quebrar o pau aqui que hoje eu tô empolgado. Acho que é por isso que o YouTube não quis deixar eu falar, porque eu tô empolgadíssimo para dar essa aula de hoje. A gente vai seguir aqui dentro do tema proposto desse mês, que é o trabalho do campo emocional. Nós já tivemos duas aulas excelentes. Aconselho você que não viu, faça essa reprise aí, assista essa aula se você ainda não assistiu. Se assistiu, assista de novo, cara. O campo emocional é um dos campos de maior complexidade do nosso desenvolvimento. Então vale a pena você estudar e praticar todas as ferramentas que a gente trouxe até aqui, tá bom? Então hoje a gente vai poder entrar um pouco mais profundamente ainda dentro dessa questão, explorando, né, dentro desse ponto do campo emocional, o poder da gestão das emoções. Então, qual que é esse poder? O que que a gestão das emoções, o que que ela pode fazer pela nossa vida? Como que a gente faz, de fato, uma boa gestão do campo emocional? Né? E o que que isso vai beneficiar a nossa vida? Qual que é o objetivo da gente fazer esse tipo de trabalho? Então, fica nessa aula de hoje, tá bem? Eu vou dar caminhos tanto teóricos para que você possa refletir, racionalizar o processo. Vou trazer ferramentas também para que você sinta o impacto no corpo e no campo emocional também, para que você possa, de fato, entender dentro dessa jornada de vida como que você pode ir gradativamente se construindo, né? Se descobrindo dentro dessas infinitas possibilidades e dimensões que nós somos. Tudo bem? Então, só confirma para mim aí no chat se vocês estão ouvindo dessa vez e vendo, só para confirmar e desencargo de consciência aí para ver se está tudo ok, beleza? Ah lá, já tive um joinha. Beleza. Priscila também falou que tá ok. Maravilha. Aqui, galera, a gente está então. Hoje é o dia que a gente está começando a receber alguns alunos aqui já da formação. Amanhã começa a nossa T4, a nossa turma 4 da formação extensiva aqui na escola. E a gente vai ficar do dia 14 amanhã até o dia 17. Então, de amanhã, domingão, extensiva rolando aqui na escola, com galera vindo do Brasil inteiro, e vai ser muito massa aí. Acho que por isso que eu estou empolgado. Vamos embora, vamos quebrar o pau aí nessa parada, então? Todos dentro, vamos que vamos. Bom, a primeira coisa que eu quero te ensinar é o seguinte: quando a gente fala de emoções, campo emocional, nós estamos falando de um dos maiores tesouros que nós temos no nosso desenvolvimento humano, tá bem? Então, toda vez que a gente fala sobre o campo emocional, eu quero que você tenha essa concepção, essa clareza, de que o nosso campo emocional é uma fonte de uma riqueza infinita, é um tesouro. Quando você estuda, como eu já disse para vocês aqui em aulas anteriores, quando você estuda a concepção de Manipura Chakra, que é o chakra do plexo solar, né, o chakra que está localizado na região abdominal, esse chakra, a palavra Manipura, em sânscrito, significa cidade das joias, né? Uma das suas significações. E cidade das joias traz exatamente essa significação de que o campo emocional ele representa um tesouro oculto. Ele representa toda a riqueza de ser humano. Eu sempre gosto de citar isso, provavelmente já citei aqui para vocês, que quando a gente assiste algum filme futurista, muito tecnológico, onde os robôs se comunicam e falam já com a humanidade, você vai ver que a grande diferenciação entre esses seres tecnológicos, esses robôs e tudo mais, para os seres humanos, reside exatamente no campo emocional. Né? A qualidade do ser humano de sentir, de se emocionar, né? Seja uma emoção como a raiva, seja uma emoção como a paixão, como a alegria, por exemplo, essa capacidade é o que nos faz sermos humanos de fato, ok? Você vai vendo que existe até uma tendência a nós acreditarmos que esses grandes seres iluminados, que eles são muito indiferentes, muito neutros, né? Então existe até uma tendência errônea, posso afirmar isso, porque geralmente os grandes mestres das tradições, eles são completamente, como eu posso dizer, eles são, você não consegue saber o que eles vão fazer a seguir. Eles são totalmente espontâneos, o que quebra muito esse aspecto de um ser iluminado, um mestre, né, todo formal e tudo mais. Então, quando a gente vê na própria história dos grandes mestres iluminados, a gente vê, né, isso com muita clareza. Então, é muito interessante de perceber, tá? Então,
Dito isso, que a emoção, ela realmente é um tesouro oculto, ela é o que nos faz sermos humanos, existe um conhecimento muito interessante, e não tem nada a ver com Tantra, mas vai fazer sentido para você. Quando a gente fala de sucesso, por exemplo, de inteligência, né, ou de capacidade humana, muitas pessoas falam a respeito do QI, né? Então, o que é o QI? O QI é o quociente intelectual, né? O quanto aquela pessoa realmente consegue direcionar e usar a inteligência dela. Então, muitas pessoas, por muito tempo, acreditaram que o que definia o sucesso na vida delas seria o QI, né? A gente ouve muito falar dessa parada, hoje um pouco menos, mas por um longo tempo na nossa jornada, provavelmente você já ouviu falar dessa história do QI, né? A pessoa que tem um QI muito alto, ela é muito inteligente, ela vai ser uma pessoa de sucesso na vida. No entanto, isso é uma balela, isso é uma conversa fiada. Existem inúmeros estudos mais recentes que provam que isso é uma conversa fiada. Por exemplo, o próprio livro chamado Mindset, da PhD chamada Carol Dweck, ela escreve muito bem a respeito disso, e ela diz que, na maioria das vezes, as pessoas que têm mais sucesso não são as mais inteligentes, porque as que são mais inteligentes, geralmente, elas têm uma mentalidade chamada de mentalidade fixa. Ou seja, elas acreditam que elas têm um dom natural e elas não aprimoram isso. Já as pessoas que realmente têm sucesso não são as pessoas que são extremamente inteligentes. São as pessoas que têm uma coisinha chamada QE, que é o contrário do QI. O QI é o consciente intelectual, o QE é o consciente emocional. Então, a Carol Dweck compreendeu que as pessoas que elas têm muito intelecto, elas acreditam que têm um dom, logo elas estão conectadas a uma mentalidade fixa, ou seja, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu não preciso me melhorar. Já as pessoas que têm mais consciente emocional, elas estão mais conectadas a uma mentalidade que é chamada de mentalidade do aprendiz. Ao invés dela ser fixa, e não permitir que ele se desenvolva, a mentalidade de aprendiz coloca que, mesmo que ele não tenha o dom, ele tem a possibilidade de adquirir novas habilidades. Então ele vai treinar, ele vai se esforçar, ele vai colocar energia dentro disso. Geralmente as pessoas, tá? Isso foi feito um estudo em diversas universidades americanas que comprovaram que as pessoas, de fato, que têm maior quociente intelectual não são aquelas que vão ter sucesso. Pelo contrário, geralmente isso é um empecilho. As pessoas que, quase que via de regra, têm mais sucesso na carreira, na vida profissional, na vida amorosa, na vida pessoal, são aquelas que têm maior QE, que é o quociente emocional. E o quociente emocional, então, é representado pela nossa capacidade de fazer uma boa gestão das nossas emoções. Olha que massa isso, né? Então você vai, quando você for procurar lá sobre inteligência emocional, por exemplo, você vai conhecer um cara chamado Daniel Goleman, né? Ele ficou lá em Harvard, e a própria Universidade de Harvard tem muitos estudos a respeito desse desenvolvimento emocional. Se você entrar na Amazon, por exemplo, e pesquisar sobre inteligência emocional, existem até alguns livros publicados pela própria Universidade de Harvard falando a respeito dessas questões. Então, a inteligência emocional hoje, no mundo atual, ela tem sido um ponto no qual nós temos colocado uma certa ênfase, porque realmente a humanidade, o estudo da psicologia, dos avanços da neurologia, tudo isso tem desaguado no campo emocional e percebendo como um bom trato com essa questão emocional é realmente responsável não só pelo nosso sucesso na vida profissional, enfim, mas pela nossa saúde de uma forma geral, né? Eu, como terapeuta tanto, que eu formo a galera aqui, eu ensino exatamente isso, entende? Então, esse ponto é muito crucial de vocês compreenderem, tá? E aí tem também o QS, né, que em inglês eles chamam de spiritual, né? Então é o consciente espiritual, ok? Isso seria algo ainda mais profundo, mas não é esse o tema da nossa aula. Talvez quando a gente for entrar no campo da espiritualidade, a gente vai adentrar no QS, ok? Mas nesse momento estamos falando então do QE, que é o consciente emocional. Esse consciente emocional, ele é crucial dentro desse desenvolvimento, porque quando a gente fala de Manipura Chakra, lembra? A gente deu uma aula, não sei se já temos essa aula ou se ainda vai ter essa aula, mas se não tiver, se a gente não falou, a gente vai falar ainda. Mas o Manipura Chakra, sendo então a cidade das joias, ela é todo esse campo emocional. E quando a gente fala desse campo emocional, a gente está falando de todo esse poder. Só para você entender, ó, pega aqui, ó.
Aqui você tem uma taça, ok? Esse copo, ele vai representar a forma, é como toda a estrutura da nossa forma de pensamento, é aquilo que a gente constrói com o pensamento, ok? Essa água, esse líquido aqui dentro, é representado pelo quociente emocional. Então, não adianta eu ficar na frente de um espelho, por exemplo, falando assim, uau, eu sou um cara foda, eu sou um cara impressionante. Eu posso pensar muitas coisas boas ao meu respeito, certo? Eu posso pensar que eu sou uma pessoa merecedora, eu posso pensar que eu sou uma pessoa capaz, que eu sou uma pessoa habilidosa, né? Você não vê aí um monte de gente que pensa um monte de coisa sobre si e não tem nada a ver com o que ela é de fato. Ela se acha fodona e é um Zé Ruela, uma Maria Ruela, entende? Então, isso é muito clássico de você compreender. Por quê? Só pensar que você é algo não torna você aquilo. E aí muitas pessoas confundem, né, a física quântica com essa história de manifestação, de um segredo, lei de atração e tudo mais, e acha que se ela ficar pensando, né, forma, como diria, acho que o Jung, né, você não se ilumina por pensar em seres de luz, em formas luminosas, você se ilumina a partir do momento em que você adentra a tua escuridão, que você nomeia essa escuridão e que você usa esses demônios ao seu favor. E quando a gente fala os demônios, geralmente a gente está se referindo às questões sexuais e emocionais que a gente não quer olhar, compreende? Então, como eu posso dizer, esse conteúdo da magia não é feito só pela estrutura do pensamento, mas principalmente pelo conteúdo, aquilo que adentra o campo da forma pensamento, aquilo que vivifica, aquilo que anima aquilo que eu penso. E isso vem do campo emocional e do campo sexual, ok? Principalmente, como nós estamos nos referindo à camada emocional nessa aula, principalmente vem do campo emocional. Então, à medida que eu aprendo a nomear as minhas emoções, tomar posse delas, entende? Integrar ela na minha estrutura de vida e direcionar, usar essa energia ao meu favor, quanto mais eu entendo isso, mais eu consigo obter resultados na minha jornada de vida. Quaisquer que sejam esses resultados que eu desejo. Compreende? É dessa força, é dessa energia que eu vou realmente ter a minha manifestação. Por quê? O universo, ele não entende aquilo que você pensa, aquilo que você fala com a boca só, aquilo, entende? Não é só isso. O universo, ele vai responder, ok? Presta atenção nisso, tá? Por isso que não adianta você ficar pensando em formas luminosas, pensando que você é uma ótima pessoa. Isso não vai resolver. O que vai resolver é o que você sente a respeito disso, ok? Se você pensar que você é uma pessoa merecedora, isso não vai te tornar merecedora. Você precisa sentir que você é merecedora. Isso precisa fazer parte das suas células físicas, do seu sangue. Isso precisa correr através das suas veias, que senão vai ser só uma teoria mental. Você vai achar que você é uma pessoa muito capaz, mas vai viver frustrado, porque você se sente, você se acha muito capaz, você pensa que você é muito capaz, mas quando você vai para a vida te derruba vez após vez. A cada esquina, a vida te passa um rodo. Ela te dá, ela te coloca no chão literalmente. Por quê? Porque só você acreditar na sua mente não funciona. Você precisa sentir. E aqui muitas vezes eu chego as pessoas falando, eu vejo os meus clientes chegando aqui, alunos falando, cara, eu me sinto capaz e tudo mais. Nossa, é mesmo? Você se sente capaz? Ou você pensa que você é capaz? Porque quando o sapato aperta, né? Quando o sapato aperta, como que é a tua resposta, né? Você realmente se sente capaz? Entende? Quando você se coloca dentro de um projeto, por exemplo, e aí as pessoas que estão ao seu redor, elas não te apoiam, ok? Você consegue sustentar? Você consegue se manter firme naquilo? Quando as pessoas não só não te apoiam, mas principalmente elas te criticam, entende? Você tem potência para sustentar isso? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Por isso que eu falo, não adianta você pensar alguma coisa a seu respeito ou pensar que você consegue algo. Se você não sentir, nunca vai ser uma realidade. Entende? Porque o universo ele não responde ao que você pensa, mas ele responde ao que você sente, ao que você é. Ok? Então, se eu me sinto capaz, se eu me sinto merecedor, aí sim a vida vai me abençoar com esse merecimento. Agora, se eu só penso que eu sou, não funciona. Então, de fato, eu preciso adentrar num campo que é um campo até meio demonizado mesmo. Muitas pessoas falam que as emoções elas não deveriam ser sentidas, né?
que nós precisamos racionalizar todas as coisas, que nós precisamos ser frios, que a pessoa, né, não tem aquela galera que fala, não seja tão emocionado, né? E isso é um fato, né? A gente não pode se perder nas emoções, mas muitas vezes a gente usa isso como uma desculpa para que a gente não olhe para as nossas emoções, porque as nossas emoções nos tornam vulneráveis. Entende? Quando eu estou realmente conectado com a minha emoção, se eu sentir uma tristeza, eu vou chorar. Entende? E isso, para a maioria de nós, no nosso formato de criação, isso representa um perigo, um risco. E isso é uma grande ilusão, porque faz com que a gente perca uma grande potência, uma grande parte daquilo que nós somos, compreende? Então isso é extremamente importante e a nossa criação, a nossa educação, a religião, ela literalmente nos castra o tempo inteiro no campo das emoções, falando que você não pode sentir isso, não pode sentir aquilo, não pode sentir aquele outro, entende? Quando, na verdade, tanto no campo sexual quanto no campo emocional, todos esses pulsos, todos esses sentir, esses sentimentos, todo esse nosso sentir, ele é perfeitamente natural. É simplesmente a natureza que é divina em si pulsando através de nós. Só que existe uma contradição, uma dicotomia pela religião, pela educação, pela civilização de uma forma geral, que cria um conflito entre a moralidade, aquilo que se espera do homem, e o que se espera do homem é uma esquizofrenia, né? E aquilo que a natureza em nós é, entende? E aí existe uma contradição aparente, só que é uma contradição que cria um conflito gigantesco, e daí nós temos, então, um ser humano de uma forma totalmente transtornada, como nós vemos hoje. Todo mundo psicótico, né? Então, é exatamente isso. É uma negação, é uma luta contra aquilo que nós somos. Pensa. Por isso que eu falo, é uma profundidade de esquizofrenia que a grande maioria das pessoas nem percebe, elas nem se tocam, ok? Então, aqui, entenda a importância do campo emocional, tá? Agora eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala de Kundalini, por exemplo, que é essa totalidade da energia, ok? A totalidade. Quando nós falamos de Kundalini, nós estamos falando, no sentido etimológico, né? Alguns dos significados esotéricos do termo Kundalini diz respeito a poder, a domínio, a governo, ok? E quando nós falamos de emoção, a emoção representando esse conteúdo mágico, esse tesouro oculto, esse poder, essa potência disponível para nós, nós começamos a perceber que é necessário, dentro desse processo de autopercepção da Kundalini, ok? De conexão com essa energia, ela vai exigir que eu domine, que eu governe sobre o meu campo emocional, ok? Eu preciso ter governo, eu preciso ter poder sobre esse campo emocional, que é essa potência magística, entende? Porque é a partir desse domínio, desse governo, que eu vou conseguir manifestar a vontade do divino nessa terra, através do meu ser individual. E esse é o objetivo de todos os seres humanos que estão nessa terra, ok? E aí, quando nós falamos sobre governo, sobre domínio do campo emocional, nós não estamos falando de controle, porque o controle vem do lado humano, vem da personalidade, desse lado mais inferior, certo? Que quer controlar as coisas, e a gente sabe que a gente não controla bosta nenhuma, não é verdade? Então a gente sabe disso. Então nós não estamos falando de controle, nós estamos falando de governo, de domínio. E isso vem do nosso próprio princípio divino. Isso vem daquele nosso núcleo, daquele nosso nível superior. Então, nesse nível superior, nós exercemos naturalmente o governo e o domínio sobre todas as formas de energia. Seja pensamento, seja emoção, seja energia vital, sexual, seja corpo físico, não importa. Todos esses níveis têm que ser servidores desse nosso núcleo superior de consciência, ok? Então, essa é a diferença entre governo, domínio e controle, ok? Então, é preciso que você tenha governo e domínio sobre as suas emoções. E olha que interessante, a palavra emoção vem do latim, emovere. Emovere significa mover para fora. Então, olha que louco isso, né? O que geralmente nós fazemos com as nossas emoções? Nós estamos o tempo inteiro reprimindo as nossas emoções. Nós somos ensinados assim, né? Quando vem um chefe muito escroto e fala um monte de besteira para você, qual a sua vontade? Sua vontade é de mandar ele a merda, não é verdade? Só que você faz isso? Você não faz, entende? Então, quando você aprende que o choro
te coloca num lugar vulnerável, o que você aprende a fazer? A não chorar mais. Quando você sente que a raiva te deixa descontrolado, que você faz merda quando você está com raiva, o que você faz? Você reprime a raiva, entende? Então, toda essa repressão faz com que o campo emocional adquira um aspecto que não é o seu aspecto natural. Perceba a palavra, emoção vem do latim emovere, significa mover para fora, manifestar. Emoção é manifestação. E o que você faz com a tua emoção? Quase que via de regra você tende a reprimir o seu campo emocional. É por isso que você adoece. A grande maioria das doenças no corpo físico, elas são de fundo somático, psicossomático. O que significa isso? Tem alguma coisa a ver com a forma que você pensa e com a forma que você sente. Se a forma que você pensa e a forma que você sente está desalinhada, está distorcida em relação à realidade última, naturalmente você vai adquirir uma somatização desse transtorno, ou seja, uma doença física. Isso vai se manifestar no seu corpo, porque soma significa corpo, ok? Então, quando eu tenho as minhas águas adoecidas, não manifestadas, eu adoeço. Eu entro num transtorno, ok? Então, isso precisa ser compreendido. Firac, como que eu faço então para tornar as minhas emoções saudáveis de novo? Como que eu faço para que as minhas águas voltem ao equilíbrio? Eu preciso manifestar as minhas emoções. Se eu sinto vontade de chorar, eu choro. Se eu sinto raiva, eu sinto a raiva. Se eu sinto o tesão, eu sinto o tesão. Não importa o que eu sinta, tudo é genuíno, porque dentro da manifestação humana, tudo isso é divino. É a igreja, a religião, o pastor, o professor, o papai, a mamãe, essa galera que não entendeu o que é a vida cagando regra em cima de você, entendeu? E aí você muitas vezes passa a vida inteira sem ouvir algo como isso e se torna escravo do teu campo emocional, exatamente como essa galera que quer te governar, quer te dominar, fazem. Entende? Porque na medida que você é ignorante em relação à tua sexualidade, às tuas emoções e à tua forma de pensar, enquanto você entende que você não consegue governar sobre isso e você é escravo dessas coisas, realmente você se torna escravo. E aí você está na mão de uma elite que governa esse mundo. Ok? E para que você tenha essa liberdade, então você precisa olhar nos olhos do demônio. E o que é o demônio? O demônio é essa emoção que você se caga de medo. O demônio é esse pulso sexual, essa potência que está dentro de você e que você tem medo de olhar. Você tem medo de sentir porque você acha que isso vai te condenar ao fogo do inferno, ok? Galerinha, tá fazendo sentido isso aqui que eu tô falando para vocês? Comentem no chat, tá bem? Se tiverem alguma dúvida também em relação a isso que eu tô trazendo aqui, fiquem à vontade para vocês comentarem, tá bem? Nossa, que susto que eu tive agora, eu pensei que eu não estava gravando a aula, mas eu estou. Vamos lá. Bom, então, a importância da gente estudar isso é que você tem no campo emocional, então, a raiz da manifestação, certo? Então, quando você pensa sobre, quero manifestar a minha vida, quero manifestar a riqueza, quero manifestar o relacionamento dos meus sonhos e tudo mais, você está pensando, desculpa, você está usando exatamente essa potência sexual e emocional para construir essa realidade. Se você não está atento e consciente a essas questões, fica tranquilo, a vida que você sonha não vai se manifestar. Você vai ser um simples autômato, vivendo uma vida superficial e sendo escravo das suas próprias dificuldades, entende? Das suas próprias selvagerias, as quais você, por reprimi-las, você não governa sobre elas. E quando você reprime essa selvageria, que é natural de todo ser humano, fica tranquilo, você não dá alimento para o seu bicho, é ele que vai te comer. Entende? Então, essa é a grande questão. E quando a gente fala do Freud, quando ele desenvolvendo a psicanálise, ele fez a síntese da psicanálise em cima disso. Entende? Qual que é a síntese da psicanálise? O transtorno vem da repressão da libido. Ponto. Ponto. Entende? Quer dizer então que eu tenho que ser puta, eu tenho que ser filha da... Entende? Tem que ficar louco, libertino, trepar com todo mundo? Não! Isso só acontece, a libertinagem só acontece na repressão sexual. Então, olha que loucura, né? Você acha que se você olhar para a sexualidade, você vai se perder dentro dessa energia, quando na verdade é o contrário, você só se perde nessa energia porque você não olha. Entende? O campo emocional é a mesma coisa. Você sofre com todas as suas emoções porque você não governa sobre as suas emoções. É a mesma coisa que você montar no cavalo, colocar a rédea nele, entende? E montar o cavalo. Se você não fizer isso, se você não direcionar o cavalo, você acha que o cavalo vai para onde? Você acha que o cavalo vai para o centro da cidade? Você acha que o cavalo vai para a feira, vai para o mercado? Não vai, ele vai beber água. O cavalo está com fome, ele quer comer capim. É isso que o cavalo quer. O cavalo quer a égua, ele quer cruzar. É isso que o cavalo quer.
Agora, se você não direciona, se você direcionar, subir, colocar a rédea no cavalo, ele vai para onde você quiser. Ok? Esse é o ponto. Enquanto você não aprender a olhar para essas questões e direcionar de fato como a consciência que você é, entende? Você não vai construir a vida que você quer. Pelo contrário, você vai ser vítima da vida. Entende? E enquanto consciência, se somos Shiva, se somos Shakti de fato, que vergonha, não? Permitir que a vida, que é um instrumento da nossa manifestação, nos escravize. Nós damos a direção para a vida. Entende? Só que isso nunca vai ser possível se eu sou escravo das minhas emoções, se eu sou escravo do meu instinto vital, se eu sou escravo das formas que eu penso. Existe muito mais além de toda essa estrutura mental, daquilo que eu acredito que é, da forma que eu penso. Foda-se isso daí. Entende? O Tantra ele vem para nos colocar exatamente num ponto além. Para destruir, por isso que o Tantra é transgressivo. É para ele quebrar as suas limitações. Porque se não for assim, qual que é o sentido? Entende? Porque o Tantra é o caminho para você tirar a restrição da tua consciência. Para você realmente tomar posse daquilo que você é. Beleza? Então, o campo emocional, ele é a raiz da manifestação. Ok? E é muito conhecido que também o campo emocional, ele é uma das grandes armadilhas do ser humano. É por isso que você se perde. Eu tive um grande mestre chamado José Trigueirinho Neto, e ele falava algo muito interessante para nós, que ele dizia que pelo menos 80, na época, lá na época dos anos 90, tá? Isso talvez esteja até mais agora. Mas ele falava ali que naquela época, por volta de 80 a 85% da humanidade inteira era uma humanidade polarizada no nível Atlante. O que significa isso? No nível emocional, no nível das águas. Entende? E Helena Blavatsky, uma grande ocultista, que foi a fundadora da Sociedade Teosófica, escreveu A Doutrina Secreta, um livro excelente, que vale muito a pena ser estudado. Ela fala a respeito, no livro A Voz do Silêncio, ela fala assim, ó, que o plano astral, que representa exatamente esse campo emocional, o campo dos desejos, né, que essa região era uma região que você tinha que ter muita cautela. Por quê? Era uma região onde você poderia se perder muito facilmente, porque é uma região muito bela. Então, as emoções, elas são muito belas em certos momentos. Só que ela dá um exemplo excelente, que ela fala assim, é como se fosse uma flor com uma serpente enrolada. E a emoção é exatamente isso. Por isso que muitas pessoas têm medo. E é um medo, de uma certa forma, também justificável. Porque se você realmente não aprender a lidar com esse fogo do campo emocional, você se queima. Se você não aprender a colher essa rosa da forma correta, os espinhos vão te ferir. Ou essa serpente enrolada vai te picar. Entende? Então existe uma forma correta de eu aprender a gerir as minhas emoções, entende? De uma forma equilibrada. Não é nem reprimindo, não é nem soltando elas à torta e à direito. É realmente tendo consciência e desenvolvendo essa consciência, trazendo essa consciência que eu já sou, eu aprendo a ter uma maior gestão das minhas emoções. Agora, na parte prática, como que eu faço isso? Vamos lá. Algumas coisas importantíssimas para que você comece a ter maior gestão do seu campo emocional. Primeiro ponto, autoobservação, ok? A autoobservação, ela é crucial dentro desse processo. Se você não se observa, se você não passa um tempo consigo, olhando os teus movimentos automáticos do seu campo interior, vai ser praticamente impossível de você fazer uma gestão emocional. Porque se você não se conhece até certo ponto, se você não sabe como as suas emoções funcionam até certo ponto, como que você de fato vai fazer uma gestão desse poder? Compreende? Então você tem que saber quais são as emoções que te potencializam, quais são as emoções que te enfraquecem, né? Por que que te enfraquece? Por que que te potencializa? Entende? A gente tem que compreender as raízes. Como que você lida com a tristeza? Como que você lida com a raiva? Como que você lida com a alegria? Entende? Eu preciso começar a observar e ver como essa multiplicidade de emoções me habitam. O que elas geram em mim. E para isso eu preciso observar. Eu preciso de presença. Entende? Eu preciso estar presente em mim, habitando a mim mesmo, para que eu me reconheça no meu campo emocional. Por exemplo, um pouquinho antes de entrar nessa aula, eu estava empolgadíssimo, estava muito feliz, muito alegre. Por quê? Eu sabia que essa aula ia ser massa. Terminando aqui, eu tenho uma live com o Guto e com a Savane às 21 horas. Saindo dessa live, eu já vou estar no ritmo da formação de amanhã. Então, estou empolgado.
Entende? Eu preciso estar minimamente auto-observador de mim, minimamente presente em mim mesmo, para que eu reconheça essa potência. E eu possa, então, ou dinamizar, se for o caso, ou segurar um pouco a onda da minha excitação. Entende? Tudo isso faz parte do meu autoconhecimento. Então, eu preciso entender que dentro desse processo está envolvida essa habilidade de autoobservação, essa capacidade de estar presente no aqui e no agora, reconhecendo as minhas emoções, como diria Savani, nomeando os meus demônios, né? No livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, ele fala muito a respeito disso, né? Inclusive, eu aconselho muito para que vocês aprofundem essa questão do campo emocional, leiam esse livro, CNV, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É excelente. Lá ele tem uma lista gigantesca, ele tem uma lista gigantesca das emoções. Muitos de nós não fomos educados, né, a respeito das emoções, compreende? Então, essas emoções, elas tem uma lista lá nesse livro que nos ajuda a reconhecer aquelas emoções que nos habitam, entende? Porque eu preciso, até um certo ponto, reconhecer e nomear essas emoções, entende? Porque quando eu nomeio, eu aprendo, eu desenvolvo sabedoria e sei, né, a partir desse momento, como que elas me influenciam, ok? A Rosana pediu para que eu falasse um pouco mais sobre o estado de presença e bora falar nisso agora. O que é o estado de presença, tá? O estado de presença, ele vai ser chamado de dhyana, dentro da tradição iógica, ok? Dhyana significa meditação. Porém, a palavra meditação, aqui, né, na nossa língua portuguesa, implica um verbo, né? Meditar. Vou meditar. Ou quando a gente fala de meditação, parece que é uma ferramenta, é uma técnica, né? Mas essas são traduções e significados errôneos, né? A palavra dhyana representa muito melhor, e é por isso que às vezes o sânscrito, a gente tem que ficar citando essas palavras, porque o sânscrito realmente ele consegue sintetizar o significado real das coisas. Aqui na nossa língua, a nossa língua tem uma pobreza muito grande para trazer esses significados espirituais. Então a palavra dhyana, que significa meditação, porcamente traduzido, ela representa um estado de consciência. Então não é algo que eu vou praticar. Então eu estou indo praticar minha meditação. Né? Entende? Ou meditar como uma ação, algo que se faça. Não, meditar não é algo que se faça. Meditação é o que acontece naturalmente, quando as condições estão ideais. Por exemplo, você nunca vai ver um ser humano fazendo uma semente de tomate brotar. Ok? O que o ser humano pode fazer? Ele pode preparar a terra, ele pode preparar a condição ideal, ele pode esperar o tempo ideal, né? Ele pode dar o nutriente para aquela semente, para que ela cresça com mais velocidade. Porém, ele não causa o florescimento da semente. Nenhum cientista jamais foi capaz de prever quando que uma maçã está madura e vai cair do pé. Entende? Isso é a natureza que faz. Compreende? Então, meditação é isso. Então, eu agora falando aqui para vocês, eu estou falando através de um estado de profunda presença. Não existe nada na minha cabeça, a não ser isso aqui que está acontecendo agora. Entende? E quando nós entramos nesse estado de presença, existe uma excitação. E não é sexual, tá? Existe uma excitação consciencial. Existe uma excitação porque quando eu estou em presença, eu estou na plenitude do meu poder. Eu estou no aqui e no agora. E esse é o verdadeiro poder. Entende? Eu uso o passado e eu uso o futuro como continuações de mim. Mas eu sei que o meu passado e o meu futuro só tem real existência no meu agora. Entende? Aquilo que foi já foi, nem existe mais. Aquilo que há de vir também não existe ainda. Entende? Eles são potencialidades dentro de mim, de acordo com como eu me experiencio no agora. Compreende? Então, presença é correlato de dhyana, de estado meditativo. E como que eu acesso esse estado meditativo? Certo? Como que eu acesso? Eu tenho uma programaçãozinha, eu vou continuar a aula, mas a gente vai entrar nisso daqui a um pouquinho. Então, quando eu falo de autoobservação e presença, são características básicas para que eu adentre e realmente me conscientize desse campo emocional e deixe de ser um escravo das minhas emoções e passe então a governar, a dominar sobre esse campo emocional, ok? Agora, quando a gente fala de yoga, citando os Yoga Sutras de Patanjali, que foi a primeira escritura a respeito de yoga, ele vai falar sobre as 8 portas do yoga. As 8 portas são como se fossem 8 passos, ok? Para que você chegue no objetivo final do yoga, que é a iluminação, ok? Então, nós temos as 8 portas de Patanjali, que são as seguintes, tá? Yama,
que é a primeira, yama significa aquilo que eu não posso fazer. Então são as restrições, ok? Então eu não posso matar, não posso pegar a esposa do amiguinho, né? Tudo isso que a gente já sabe, tá? Então, as restrições. Dois, niyama. São as observâncias, aquilo que eu tenho que fazer. Estudar as escrituras, fazer as minhas práticas yógicas, meditações, adorações, enfim, todas essas questões. Terceiro ponto, asana, a postura. Aqui muitas pessoas se confundem achando que asanas são aquelas posturas, né, mirabolantes do Hatha Yoga. Não, isso é coisa de ocidental, coisa de branco, tá? O indiano, ele não entra por esse lugar. A tradição oriental, quando ela se refere ao asana, ela se refere a uma postura básica na qual você esteja confortável para permanecer por um bom tempo. Simples assim. Geralmente ele vai falar do Siddhasana, que é a postura do lótus, ou a postura do meio lótus, ok? Para nossa tradição aqui, para nossa civilização, você não precisa nem entrar em lótus, você pode estar aqui, ó, como eu estou, sentado de uma forma que o meu quadril esteja bem firme e a minha coluna ereta em cima dele, sem nenhum tipo de apoio, tá bem? Isso para uma cadeira básica já te ajuda muito com isso, tá bem? Então esse é o asana. Quarta porta do Yoga de Patanjali, ele vai falar sobre o pranayama. Pranayama, e quando a gente fala de pranayama, já, a galera já acha que é, tampa de um lado, respira aqui, tampa do outro, faz, né? Não, não é isso também. Aqui tem que existir muita cautela. Na própria escritura dos Yoga Sutras de Patanjali, no terceiro livro dos Yoga Sutras, ele fala a respeito dos siddhis, que são os poderes psíquicos do ser humano. E ele fala que para que o ser humano não pratique o yoga com esse objetivo de despertar esses poderes psíquicos, mas que pratique o yoga com o objetivo da iluminação, ok? E por que eu estou falando isso? Porque o pranayama, diversos pranayamas, eles foram desenvolvidos por certas escolas e certas linhagens com objetivos específicos. E a grande maioria dos pranayamas está associado ao despertar de certos poderes psíquicos. E isso é muito complicado e ninguém fala. Você vai lá no YouTube e você digita respiração do yoga. Aí você vai ter um monte de gente lá ensinando pranayama. Só que tá errado, cara. Sabe por que tá errado? Porque aí você vai lá, começa a praticar o pranayama e começa a abrir tua clarividência, por exemplo. Você vai começar a ver vulto, vai começar a ver espírito, abre a tua clareaudiência, você vai começar a ouvir coisa. E aí, você dá conta disso? Você sabia que isso estava no pacote? Entende? Essa é a grande problemática. Então, Tantra e Yoga, cuidado, gente, não pratiquem certas coisas que vocês veem por aí, porque vocês não sabem a fundamentação disso. É realmente muito complicado. Então, por exemplo, eu, Firak, tá? Eu, ainda hoje, cara, eu tenho mais de 20 anos de prática de Yoga e Tantra. Eu não, eu não pratico nenhum pranayama, a não ser o Kriya Pranayama que me foi dado pelo mestre da tradição do Kriya Yoga. É o único pranayama que eu pratico. Só que sabe qual que é o pranayama que Patanjali está se referindo dentro da escritura? A respiração normal. Isso é o pranayama, certo? Que ele está se referindo. Logo depois nós temos a quinta porta, que é chamada de pratyahara. Pratyahara significa abstenção dos sentidos. Então a minha capacidade de, quando eu estou em asana, numa postura, respirando, fazendo meu pranayama, quando tudo desaparece, quando tudo externo desaparece, e todos os meus sentidos, visão, tato, audição, olfato, todos eles entram para dentro, e ao invés de estarem conectados com o mundo fenomênico, eles entram para o meu mundo interno, eu acesso a quinta porta, que é Pratyahara, ok? Até aqui, galera, o caminho é fácil, o caminho é simples, ok? Não existe muita dificuldade de você chegar até a quinta porta do yoga. O desafio está nas últimas três portas. E as últimas três portas, elas são chamado, o conjunto das três portas é chamado de Samyama. Samyama é composto, então, de Dharana, Dhyana e Samadhi. Dharana significa concentração, Dhyana, meditação e Samadhi, êxtase. Essas três últimas portas, elas são a culminância da prática da presença. Então, a primeira tarefa de quem quer praticar a presença é olhar para Dharana, a minha capacidade de manter a concentração, o foco em alguma coisa. Só que, sabe, alguns estudos recentes publicaram que a nossa concentração e a nossa falta de foco está tão absurda que o cérebro do ser humano está sendo comparado a de um peixinho, aquele peixe palhaço, que é o peixe Nemo, né? Que a nossa capacidade de foco está tão forte quanto a de um peixe palhaço. Olha que brutal isso, né? Interessante de saber, né?
Mas aí que tá. A Dharana, então, surge como a nossa capacidade de desenvolver concentração, de desenvolver foco. Então, de acordo com essa nossa habilidade, a gente consegue subir nessa prática da presença, ok? E aí, na medida que eu consigo sustentar a Dharana, que eu consigo manter foco, a minha mente afunilada em apenas um objeto, focada, concentrada, surge Dhyana, o estado meditativo. E ele surge, não é algo que a gente cria. O que a gente consegue fazer é manter a concentração, ok? Quando eu consigo sustentar essa concentração por um longo período de tempo, Dhyana surge de forma natural. Quando eu fico em Dhyana, quando eu fico desfrutando desse estado de presença em meditação, em Dhyana, eu consigo acessar Samadhi, ok? Samadhi é o êxtase total. É quando eu me fundo com o todo. É quando eu perco essa sensação de que eu estou restrito dentro de algo. Por exemplo, essa água que está aqui, restrita nesse copo, é a mesma água do oceano, que é infinito, ok? É a mesma água. O problema é que, enquanto nós não acessamos Dhyana e Samadhi, eu ainda acredito que eu sou água preso nisso daqui. Sem Samadhi e sem Dhyana, sem o êxtase espiritual e sem o estado meditativo, nenhum ser humano consegue realmente compreender, saber, ok? Ele não consegue saber dessa verdade, que ele é o todo, ok? Antes dessa experiência, isso vai ser só mental. Ele pode acreditar que ele é o todo, mas ele não tem experiência real disso. Porque a única forma de você ter experiência real disso é acessando Dhyana e Samadhi, ok? Tudo bem até aqui, galera? E isso é o que vai, de fato, me trazer o domínio, o governo total a respeito dessa estrutura emocional, beleza? Agora vamos para a aplicação do dia, tá? Qual que é a prática? Lembra que em alguma das aulas passadas eu passei a ferramenta do Chakra Briefing para vocês, ok? Então, por que o Chakra Briefing é legal? Porque eu vou trabalhar o meu corpo, certo? Dentro do Chakra Briefing, dentro do Chakra Briefing, eu estou trabalhando exatamente o meu corpo. E o meu corpo, lembra, é toda a manifestação da minha vivência emocional, certo? Então, quando eu estou fazendo aquela respiração do Chakra Briefing que eu ensinei para vocês, olha aqui, ó. Vamos supor que eu já estou aqui no laríngeo, tá? Olha o movimento do corpo, como ele funciona numa onda, ó, quando o corpo está mais integrado, tá? Tem gente que vai fazer isso aqui, ó, vai fazer assim, ó, tá? Se você faz assim, não tem nada de errado. O ponto é, você precisa trabalhar mais. Para um certo momento, você chegar nesse movimento aqui, ó. Percebe que tem uma harmonia, ó, tem um fluxo, ó, tem uma onda, ok? E quanto mais você entra nessa onda, nesse movimento mais fluido, menos duro, menos rígido, mais o teu emocional, ok, vai responder de forma igual, ok? Então, aqui vão acontecer duas coisas nessa prática. Pratica bastante, intensifica a sua energia, porque vai ter um duplo resultado. O primeiro resultado geralmente é uma catarse. O que pode acontecer? Você pode começar a ter os tremelique no corpo, você pode ter vontade de chorar, você pode ter um acesso de raiva, você pode ter dor de barriga, você pode querer vomitar, não importa. Qualquer coisa é bem-vinda, tem que acontecer, tudo bem? E depois desse processo mais catársico, vem a homeostase, vem o equilíbrio, porque você jogou para fora aquilo que estava te envenenando, literalmente, e você chegou numa homeostase fisiológica. O que significa isso? Que o teu organismo encontrou um patamar de equilíbrio, ok? E dentro desse patamar de equilíbrio, você vai praticar a ferramenta que eu vou te instruir hoje. A ferramenta que eu vou te instruir hoje é chamada de Vipassana, né? E Vipassana é a forma mais tradicional de meditação que existe, ok? Simplesmente diz respeito a você sentar e ficar, né? O Vipassana é a prática indiana correlata à prática do Zazen budista. E o Zazen significa exatamente sentar e ficar, ok? Olha a beleza disso, né? Então você vai fazer toda a prática corporal, volto a dizer, pega o Chakra Briefing e vai. Topo do círculo, vai até o topo da cabeça e desce de novo. Terminou a volta, aí você vai sentar aqui, ó. Pega a tua cadeirinha, ok?
se você precisar da cadeirinha. Se você não gostar da cadeirinha, senta aqui, ó. Posição de lótus. Senta. Coloca as suas mãos no joelho, coloca no mudra, o que você quiser. E respira. Vamos fazer aqui algumas vezes, ó. Vamos fazer 10 respirações, tá? Senta aqui numa posição confortável. Deixa as suas costas eretas. E a gente só vai puxar e soltar. Isso é o Vipassana, só isso. Então, puxa grande. Solta. Segura a respiração. E olha para o vazio e silêncio. Fica aí. Respira. Solta. Segura a respiração. Olha para o vazio. Respira. Solta. Olha para o vazio. Respira. Solta. Segura a respiração. Silêncio. A última. Respira. Solta. Contrai a respiração. E relaxa. Isso é o Vipassana, tá bem? Então, simplesmente, fez a prática do Chakra Briefing, vai para o Vipassana. Posso praticar o Vipassana sozinho? Pode praticar o Vipassana sozinho. Aconselho, se você for um praticante mais avançado, aconselho, pratique o Vipassana sozinho. Se você está chegando agora na prática da meditação, não é aconselhável. Faça primeiro o Chakra Briefing, porque o trabalho corporal vai jogar muito lixo para fora primeiro, para que você, quando sente em Vipassana, você tenha a melhor experiência possível. Fechou, galerinha? Então, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham curtido. Depois eu subo essa aula lá no YouTube para vocês e amanhã já disponibilizo lá dentro do grupo. Fechou? Tamo junto, grande abraço, gratidão e até a próxima quarta-feira. Agora eu vou estar entrando ali na live com